Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. E o Coritiba estreou com derrota no Campeonato Brasileiro, foi superado por 1-0 pelo Bragantino no Couto Pereira. Um jogo muito condicionado pela expulsão ainda no primeiro tempo. E aí depois disso foi praticamente só a equipe paulista com a bola no pé e tentando fazer o gol. O Coritiba pouco criou. Falar um pouco sobre esse jogo, antes se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. O objetivo é chegar aos 1.000 inscritos. O que podemos falar? Fazer um apanhado geral da partida de hoje. Coritiba eu achei que começou muito nervoso, a bola queimando no pé dos jogadores, não conseguia controlar a posse, o Bragantino dominando totalmente as ações. Então achei a equipe sentiu essa estreia na competição, muito nervosa, muita dificuldade em jogar. Ali, quando começou a baixar a adrenalina, o time começou a conseguir jogar minimamente, ocorreu a expulsão. Um erro ali bobo do Morisco. É, não pode sair jogando ali naquela situação. O Bragantino estava com a marcação em cima, encaixada. Ele tinha que dominar aquela bola, pensar no que fazer ou dar um chutão para frente. Você não pode, é complicado dar um toque de primeira assim. O Josué já estava inclusive saindo da jogada. Um pouco de vacilo do Josué também. Dá para dividir a culpa entre os dois. A culpa principal, obviamente, é do Morisco. Mas o Josué também vacilou no lance. Uma expulsão que eu acho extremamente duvidosa. Extremamente duvidosa. É um lance interpretativo, o VAR não deveria ter chamado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo analisando no VAR, eu acho que é um lance extremamente discutível. A bola estava indo mais em direção ao escanteio, saindo do campo. O jogador do Bragantino, se não sofre a falta, ia ter trabalho para chegar naquela bola. Eu acho que daria tempo da defesa do Coritiba se recompor ali de certa forma para tentar impedir o gol. Então, eu primeiro acho que não deveria ter sido chamado VAR. E segundo, eu acho a expulsão, mesmo com a consulta ali no monitor, extremamente discutível. Aí, a partir do momento que o Coritiba fica com a menos, acabou o Coritiba de forma ofensiva. Teve, se eu me lembro bem no jogo, teve uma chance com o Pedro Rocha ainda no primeiro tempo, uma cabeçada que passou perto, foi uma chance perigosa. Depois disso, pode estar falhando a memória aqui, eu não tá lembrando de cabeça, mas não lembro nenhum lance que o Coritiba tenha ameaçado de fato o Bragantino. E é importante lembrar, o Coritiba estava com um jogador a menos, não dois, três. É complicado você enfrentar uma outra equipe numa competição forte como é a Série A, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas dá para jogar um pouquinho mais também. Acho que o Coritiba abdicou demais da partida. É correto você se resguardar mais, mas dá para tentar um pouco mais. E não tinha soluções. Era bola esticada no Ronier e o Ronier que se vire, o Pedro Rocha que se vire. Pedro Rocha, aliás, começou muito mal o jogo, não conseguia dominar a bola. Ele era um dos mais nervosos entre um time nervoso. Depois ele foi conseguindo se acalmar um pouco e entrou na partida, mas começou muito mal também. E aí no segundo tempo, pressão total do Bragantino. O Curitiba mal conseguia ficar com a posse de bola, pressão, e o Morisco acabou se tornando o principal jogador em campo. Ele acabou causando a situação que o tornou melhor em campo, porque o Bragantino, se não tem um homem a mais, eu acho que dificilmente o jogo teria a forma que ele tomou, de pressão praticamente o tempo todo. E com essa pressão praticamente o tempo todo, o Coritiba foi bombardeado e o Morisco, embaixo da trave ali, ele é provavelmente um dos melhores, se não o melhor goleiro do Brasil. Então, ele se destacou muito, mas como eu falei, esse contexto que permitiu que ele se destacasse foi muito em virtude do erro dele próprio. Então, o Coritiba tomando pressão, e a cada substituição a equipe recuando mais. Quando eu pegar ali as escalações eu falo um pouco mais sobre isso, até que chegou o momento que não teve mais como resistir. Primeiro uma falha do Thiago Santos, perdeu a bola na disputa, e depois o Maicon não pode perder uma bola daquela, né? Um jogador de 1,90m, mais de 1,90m, perdeu uma disputa daquela dentro da pequena área. Ele praticamente se abaixa, ele deixa o jogador do Bragantino fazer o gol numa situação daquelas. Tem que tirar a bola, você não pode ficar esperando. O Maicon, em um lance no segundo tempo, aquele bate-rebate na área, ele quis sair driblando. Tem limite para calma, né? Então, isso tornou ele o pior em campo. Anula tudo que ele fez ao longo da partida. Você falhar desse jeito praticamente no último lance da partida. Mas então vamos lá, falar um pouco mais detalhadamente sobre o jogo. Coritiba entrou em campo com Pedro Morisco, Tinga, Thiago Kozer, Maicon e Bruno Melo, William Oliveira, Sebastião Gomes, Josué,
Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Teve uma alteração ali que me chamou a atenção logo no começo, que foi a inversão do Thiago Kozer e do Maicon. O Kozer estava jogando pela esquerda e dessa vez jogou pela direita, e o Maicon foi para a esquerda. No mais, o que podemos falar da atuação ali? Pode ver a nota do Morisco, 9.3 no SofaScore, mesmo tendo tomado gol e mesmo tendo falhado no lance da expulsão. Ele se destaca demais, né? Mas não pode errar. A Série A, esse jogo deixou o recado pra gente. Série A você não pode errar. Na Série B você erra, na maioria das vezes não acontece nada. Na Série A você erra, você toma gol, você vai ser punido, você vai ter um jogador expulso. E foi isso que aconteceu. De certa forma foi um choque de realidade para o Coritiba e também demonstra o ponto que essa equipe não vai dar conta de jogar a competição. Já teve aquele impacto da derrota para o São Joséense, que acendeu um alerta muito grande. Hoje o jogo foi condicionado pela expulsão, mas mesmo antes da expulsão o Coritiba estava sendo engolido pelo Bragantino. Não via a cor da bola. Muito por nervosismo, mas também por disparidade técnica. O Bragantino hoje é mais time que o Coritiba. Eu fiz um vídeo sobre a equipe do Bragantino, mostrei a campanha deles do Campeonato Paulista, uma equipe que não tomou gol ainda, já tinha enfrentado 3 times de Série A e tido boas partidas, então já tinha sido testada nesse patamar mais alto de competição. Então, ou o Coritiba abre o olho, ou podemos repetir ali 2023, que a gente demorou muito para ganhar e as coisas não davam certo. Talvez a diretoria tenha errado em acreditar que esse grupo vá dar conta. Não é para fazer tempestade em copo d'água, é só a primeira rodada, mas o alerta está dado. Então Pedro Morisco falhou, mas depois foi o melhor em campo. Tinga, eu acho que estava fazendo uma partida segura até o final. Ele cansou completamente no final e estava sendo batido com muita tranquilidade pelos jogadores do lado esquerdo ali do Bragantino, perto do fim da partida. Eu até achei que quando saiu o Bruno Melo sairia o Tinga. Eu acho que o Tinga estava mais cansado, estava dando mais espaço para os jogadores do Bragantino. Thiago Kozer, achei bem. A defesa, de modo geral, foi bem, se comportou bem. Você forma ali a tua linha de defesa só esperando ser atacado. Eventualmente a bola vai passar, que não tem como você rebater todas, ainda mais no nível de competição, como eu já falei, de Série A. Vai ter situações que essa bola vai conseguir entrar na tua defesa. Mas assim, de modo geral, foi uma atuação boa da defesa. O Maicon vinha ali razoavelmente bem até ser o principal responsável pelo gol. Uma falha inadmissível do Maicon. Bruno Melo cumprindo a função dele. Quando o Coritiba ali no segundo tempo, já com a menos, não tinha saída de bola, a principal jogada era o Morisco bater tiro de meta, bater falta e procurar o Bruno Melo lá para escorar a bola no ataque, não estava ganhando também. Então essa que era o único escape do Coritiba não estava funcionando. O William Oliveira fazendo o papel dele na frente da área, sem muito destaque. Não foi mal também, mas sem nada a destacar. Sebastião Gomes, o jogador que a gente conhece, muita raça, muita dedicação. Se não fosse o Morisco, que apesar da expulsão foi o destaque, o Sebastião Gomes talvez tenha sido o melhor em campo do Coritiba ali, combatendo, lutando. É o que a gente espera da equipe. Ronier era a reserva técnica do time, era talvez a única válvula de escape que a gente tinha e não conseguiu fazer uma boa partida, até tentou, mas ali estava muito isolado, né? Era ele e o Pedro Rocha na frente. Tem o Josué, que eu pulei, que foi expulso. Maior culpa do Morisco no lance, mas ele tem uma parcelinha ali também. Vacilou, desligou e foi punido com a expulsão. Lavega foi um jogador que, depois da expulsão, ele virou praticamente um lateral esquerdo. O Coritiba jogou com uma linha de 5. O Bruno Melo veio para formar ali um trio de zagueiros e o Lavega virou praticamente um lateral esquerdo. E o Pedro Rocha, como eu falei, começo do jogo muito nervoso, a bola queimando no pé. E depois ele até conseguiu disputar ali algumas bolas, lutar, mas também sem destaque. Vamos às substituições do Coxa. Entraram Breno Lopes e Jaci. Breno Lopes no lugar do Pedro Rocha e Jaci no lugar do Lavega. Hora que entrou o Jaci, você trocou o Lavega, que era um lateral mais franzino e que é um atacante de origem, pelo Bruno Melo, que foi deslocado, voltou para a lateral, e o Jaci entrou no lugar que estava inicialmente o Bruno Melo ali no trio de defensores.
Depois entrou o Vini Paulista no lugar do Lucas Ronier. Aí você pode analisar por dois prismas a situação. O Seabra recuou demais, o Seabra abdicou completamente do ataque, porque o Vini Paulista é um volante. E você pode olhar pelo outro lado também, vamos olhar aqui o banco do Coritiba, que o Coritiba não tem opções. Vai colocar quem? Ali, vamos tirar o Ronier. Você confia em colocar o Fabinho para ser esse escape? Eu não confio. Até agora ele não mostrou nada. Você confia no Jean Gabriel, que é um meia? Eu acho que ele não se encaixaria ali. Quem mais você poderia colocar? Não tem. Não tem outra opção. Então o Coritiba não tinha banco de reserva hoje para substituir o Ronier naquela circunstância de partida. Então aí cada um pode fazer a sua análise. O Seabra recuou demais, não devia ter colocado o Vini Paulista no lugar do Ronier, ou o Seabra colocou aquilo que tinha e abdicou do ataque. Podem fazer as suas escolhas, eu vou mais pela falta de elenco. Voltando ali substituições, depois entrou o Thiago Santos no lugar do Bruno Melo, o Jaci foi deslocado para a lateral esquerda, e aí foi o Jaci que passou a ser o jogador que recebia os tiros de meta do Pedro Morisco, que também não ganhou praticamente nenhuma nessa disputa. Fiquei até surpreso. O Jaci é um jogador que tem essa facilidade em ganhar bolas por cima, perdeu todas praticamente ali nessa disputa de tiro de meta, que era a única saída que o Coritiba tinha. E entrou o Alisson no lugar do William Oliveira. Pouco tempo para o Alisson, mas eu achei que entrou bem. Outra característica, um jogador mais intenso, que dá mais opções de ataque, vai para cima, mesmo sendo volante. Então, eu achei que o Alisson entrou bem e mostrou que talvez tenha que ser o titular. Ele oferece opções diferentes ao Coritiba em relação ao William Oliveira. Vamos ver aqui agora as ações de jogo. Deixa eu aqui, né? Olha, o Coritiba foi pressionado o jogo inteiro. Ali no primeiro tempo, teve um lance no comecinho, com uma ação de ataque. Depois só Bragantino, várias ações de ataque do Coxa seguidas até a expulsão. A partir dali só deu Bragantino e a segunda etapa praticamente o Coritiba sem a posse de bola. Como eu falei, o Coritiba estava com a menos, é difícil, Série A é complicado, o Bragantino é um bom time, mas eu acho que recuou um pouco demais, abdicou demais do ataque. Inclusive ali no primeiro tempo, acho que dava para tentar um pouquinho mais. Mas é só a minha opinião, deixa aí nos comentários se você concorda, se eu estou sendo corneta. Mas do jogo do Coritiba é isso, foi um choque de realidade. Precisa contratar urgentemente, precisa de um centroavante, precisa de lateral, precisa de opções de ataque. Hoje, como eu falei, o Ronier estava cansado, você não tinha quem colocar. O Fabinho até agora não se mostrou uma opção confiável. Então, o apanhado geral do Coritiba nessa primeira partida é isso. Foi punido ali por um erro no início, depois recuou e foi sendo pressionado até tomar o gol na falha do Maicon. Eu vou bater nessa tecla porque o Maicon não poderia ter cometido aquele erro. Vamos passar aqui pela rodada. Além do jogo do Coritiba, às 7 tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras 2-2, Bragantino ganhou do Coxa de 1-0, Atlético foi até o Beira-Rio, ganhou do Internacional por 1-0, Vitória ganhou do Remo por 2-0, acho que duas equipes que disputam com a gente inicialmente ali na parte de baixo. Vamos ver como que o Remo vai se comportar na Série A, a gente não sabe o que esperar. Fluminense ganhou do Grêmio por 2-1. Tá rolando Chapecoense e Santos 2-2, já tá nos acréscimos. Jogo em Chapecó. O Corinthians está perdendo do Bahia na Vila Belmiro por 2-1. E tá rolando agora, tô assistindo aqui inclusive, São Paulo e Flamengo 0-0. Vamos ver como que tá esse São Paulo e Flamengo nas ações de jogo. Só dá Flamengo. O Flamengo, obviamente, é o melhor elenco do país, atual campeão brasileiro da Libertadores. E o São Paulo tá numa draga. É um jogo que a tendência é o Flamengo ganhar. Vamos ver se não acontece nenhum fato novo que mude isso. Mas a gente vê ali pelos momentos da partida que só dá Flamengo no ataque. O São Paulo só com uma ação ofensiva até agora e bem baixa essa ação ofensiva, né? Voltando aqui à rodada. Agora não.
Os jogos a destacar, o Inter e o Atlético, ontem eu falei que eram duas equipes que talvez pudessem brigar pela parte de baixo. O Atlético voltando da Série B e o Inter brigou pelo rebaixamento até a última rodada no ano passado. Nosso rival levou a vantagem, então é um jogo que a gente deveria ficar atento. Vitória em Remo, Vitória já conquista 3 pontos. Acho que vai ser uma equipe que vai disputar o rebaixamento até a última rodada, assim como o Remo. O Remo começa igualado com a gente. Chape conseguindo um pontinho contra o Santos. Acho que a Chape, cada ponto conquistado vai ser uma vitória também. É uma equipe que eu acho que vai brigar ali muito forte pelas últimas posições. O Santos tem o Neymar, contratou o Gabigol, tá fechando com o Rony agora. Vamos ver qual vai ser o comportamento do Santos no campeonato. Ano passado foi um campeonato difícil. Se bobear, volta a disputar na parte de baixo. Corinthians e Bahia, nesse primeiro momento, acho que nenhuma das duas equipes disputam o mesmo campeonato que o Coritiba. O Corinthians está perdendo, mas tem bons jogadores, não vai... Acredito que não vá brigar lá embaixo. Pode dar, às vezes, dar um susto, mas só o Memphis e o Yuri Alberto garantem muitos pontos pro time paulista. São Paulo e Flamengo eu falei um pouquinho mais. Amanhã temos Mirassol e Vasco e Botafogo e Cruzeiro. Então é isso, gente. Primeiro jogo do Coritiba, derrota no Couto Pereira. Agora voltamos a campo contra o Cianorte no fim de semana pelo Campeonato Paranaense. Time reserva, não pode correr risco de machucar ninguém, ser ninguém suspenso, não conta, né, que é outro campeonato, mas enfim, não, desculpa, não pode correr o risco de machucar ninguém. O Campeonato Paranaense em comparação brasileiro não vale absolutamente nada. Manda time alternativo. Acho que não vão fazer isso, né? Mas tem que se preocupar com o Cruzeiro na próxima quinta-feira. E só deixa eu confirmar, depois do Cruzeiro, eu acho que é a Chapecoense. Vamos às partidas do Coxa. Cruzeiro dia... Abri aqui. Cruzeiro dia 5/2. E depois Chapecoense no dia 11/2. Em seguida, São Paulo em casa. Coritiba, desses 4 primeiros jogos, já perdeu para o Bragantino. Tem um jogo Cruzeiro que, se trouxer um ponto, é lucro. Cruzeiro é uma das equipes mais fortes do país, né? Foi terceiro lugar no último campeonato. É aquele jogo que o Coritiba vai jogar completamente fechado pelo contra-ataque. Como eu falei, se trouxer um ponto, tá ótimo. Jogo com a Chapecoense, aí é jogo de confronto direto das equipes que estão brigando lá embaixo nesse primeiro momento do campeonato. É fora de casa, mas tem que ir para ganhar. E aí eu vejo mais um confronto direto com o São Paulo na quarta rodada. Esse jogo é inegociável, os 3 pontos. Mais para frente a gente analisa os jogos seguintes do Coxa. Então é isso, gente. Como perdemos a primeira partida, um jogo totalmente condicionado pela expulsão. Ano passado a gente já sofreu tanto com expulsão, né, de precisar ficar ali recuado, tomando pressão o jogo todo, e repetiu o cenário nessa primeira partida. A equipe jogou com muita disposição, não faltou raça, não faltou entrega, mas faltou futebol e faltou qualidade. Então, mais um alerta aceso aí para a diretoria, que eles abram o olho e vão atrás de contratações, que esse time não vai dar conta de jogar a Série A. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.